Muito bom dia, boa tarde e buenas noites. Eu sou Maria Andrade, advogada, professora e mentora para a primeira fase da OAB. Tá? Hoje eu tô aqui para conversar com vocês nosso passo 2, estamos no começo do nosso curso, o passo 2 de ética. Lembrando que o ideal é dar um passo por dia rumo à aprovação, tá? Então vamos direto ao assunto. Essa aula é baseada em atividades que os alunos vão realizando. O curso é cíclico. Se você entrou agora e mas eu ainda não fiz essa atividade, você, em algum momento eu vou estar aqui atualizando essa aula e trazendo junto com a sua correção, tá bem? Então agora vamos lá ver os pontos chaves, assim, de infrações e sanções disciplinares, somente o que realmente interessa aí para a primeira fase, tá? Existem quatro tipos de sanções disciplinares, são elas: a censura, a suspensão, a exclusão e a multa. A multa ela é acessória. Vocês vão entender porque ela é acessória. Acessória é o que? É uma mala, é uma bolsa, é algo que anda em conjunto com alguma coisa principal. Então já fixem aí que a multa ela é acessória. Porque vamos fixar a multa, porque a gente vai por exclusão. Para que decorar que 3 não são acessórios? Vamos decorar que apenas um deles é acessório e no caso é a multa. A multa só pode vir acompanhada de alguma outra sanção, tá bem? Então já grava isso. Censura. O que é a censura? Censura é um registro nos assentamentos dos advogados. O que é o assentamento? É o cadastro que o advogado tem nas ordens dos advogados do Brasil. É como se você... não tô aqui com a minha carteirinha. Aquela carteirinha lá que a gente tem da OAB, fica lá escrito que você cometeu aí uma sanção, né, de censura, tá? Vai estar lá escrito, vai te impedir de advogar, você ter sido censurado, você ter lá isso no seu assentamento? Não, não vai te impedir de advogar. E ela não é pública. O seu cliente, o seu colega não pode ir lá e ver que você teve essa sanção, tá? Fica lá no seu assentamento, porém não é pública e não te impede de advogar, tá bem? Somente a OAB tem acesso à censura do advogado. O seu cliente não vai conseguir olhar se você tem censura ou não. Não pode ser objeto de publicidade, tá? A censura é sanção disciplinar. Logo, se tem censura nos assentamentos, não é mais primário. O que isso quer dizer? Por mais que a censura seja uma sanção que não é pública, que o seu cliente não vai saber, que os seus colegas não vão saber, somente a OAB ali que vai saber, só a OAB que vai ter acesso a esse seu assentamento, não quer dizer que você não vai perder o seu primário ali dentro da OAB, tá? Em se tratando de você ter cometido alguma outra sanção e você for receber alguma pena em razão disso, vai ser verificado que você tem ali a censura. Então, o que a OAB, o que a FGV ali gosta de cobrar um pouco como pegadinha? Tá? Dizendo que como a censura não tem publicidade, que como a censura o cliente não sabe, que como por censura os seus colegas também não ficam sabendo, você é considerado primário. E não é, tá? Você não é considerado primário, tá? Essa é a pegadinha que costuma vir em prova. E depois nós temos a suspensão em segundo lugar, tá? A suspensão é a característica principal, assim, ó, é autoexplicativo. Você é suspenso, né? É o período que o advogado ficará sem poder exercer as atividades privativas da advocacia, mas não deixa de ser advogado. Eu continuo sendo advogada, só que por um período de tempo eu não vou poder exercer as minhas atividades privativas da advocacia. Eu vou poder impetrar um habeas corpus, se a FGV me perguntar? Vou, porque habeas corpus não é atividade privativa da advocacia, tá? Mas eu vou, por exemplo, poder protocolar no processo judicial? Não, eu não posso protocolar no processo judicial, porque isso é uma atividade privativa da advocacia, tá? E se o advogado exercer um ato privativo da advocacia durante a suspensão? Essa é uma pegadinha enorme que vem. O ato é o quê? É nulo. Esse ato ele é considerado nulo, então é como se ele não tivesse existido, tá? Ato privativo da advocacia durante a suspensão, ato nulo. Prazo mínimo de suspensão. Qual que é o mínimo de tempo que eu posso ser suspenso pela OAB? 30 dias. Lembrando que 30 dias não são um mês. São 30 dias. Tem mês que tem 28 dias. Tem mês que tem 31 dias, tá? Aqui dizem 30 dias. Se apega nisso, porque é aí que ela gosta de te cobrar, tá? Qual que é o prazo máximo da suspensão? 12 meses. Não são 365 dias, são 12 meses,
tá? Vejam a diferença. Mínimo 30 dias, máximo 12 meses. Tenta não confundir, porque é nisso que vem a pegadinha, tá? Temos aí algumas exceções, tá? Pode ficar suspenso por mais de 12 meses em 3 hipóteses, porque aqui a gente vai por exclusão. Então, não por 3 hipóteses, tá? Deixar de prestar contas ao cliente, aqui ficará suspenso até que preste contas. Isso é um caso que eu peguei recentemente, tá? O advogado estava recebendo diretamente da outra parte dinheiro e o cliente dele, que agora é meu cliente, pediu uma prestação de contas para esse advogado. Ele já estava suspenso e ele não quer prestar contas, né? Por algum motivo um pouco óbvio, ele não quer prestar contas. Ele tá com a AB dele suspensa e vai ficar até que ele preste contas para esse meu cliente, tá? Se ele não prestar contas para o meu cliente, a OAB nele não vai poder, não vai deixar de estar suspensa, né? Não vai estar ativa. Os atos que ele praticar vão ser o quê? Nulos. E ele pode ficar em mais de 12 meses, tá? O advogado comete erros reiterados que evidenciam inépcia profissional. A suspensão irá até quando o advogado prestar nova prova de habilitação, tá? É uma prova que a própria OAB faz. Se o advogado deixar de pagar taxas e contribuições da OAB, ficará suspenso até que pague. Não pagou a contribuição, fica suspenso até que pague. No entanto, o STF considerou inconstitucional aí essa cobrança, essa suspensão, tá? Então você, por esse recurso extraordinário aí, o 647885, não só no caso da OAB, tá? Mas qualquer entidade de classe não pode suspender o exercício profissional da pessoa por falta de pagamento. Porque imagina, a lógica da ideia é a seguinte: se eu já não tô conseguindo pagar com a minha carteira, né, ali para eu poder trabalhar ativa, imagina se desativam ela. Então, como que eu vou fazer? Né? Então, por esse motivo, tá? E a suspensão será objeto de publicidade. Os clientes devem saber, tá? Podem e devem. Porque imagina, se o meu advogado, a minha procuradora, né, meu procurador, a pessoa que responde por mim, que tá ali pleiteando pelos meus interesses, eu pago ela justamente por ela ser advogada e ela poder exercer determinadas tarefas. Imagina se ela tá com a OAB dela suspensa, que é o que permite ela fazer isso tudo. E os atos ainda por cima serão nulos. Eu mereço saber, eu tô pagando pelo serviço, eu tenho que saber se essa pessoa está devidamente habilitada para poder exercer aquela função que eu incumbi a ela, né? Então, sim, ela pode ser objeto de publicidade e o cliente não só pode, como deve saber, tá? A exclusão, depois nós temos aí outra categoria que é a exclusão, tá? Outra sanção que é ser excluído dos quadros da OAB. A exclusão é objeto de publicidade, tá? Assim como a suspensão. Óbvio, o cliente deve saber, assim como os colegas também saber que você está excluído ali dos quadros da OAB. Nesse caso da exclusão, a consequência maior é que tem a OAB cancelada, não volta mais, pode voltar até um dia, né? Quem sabe, não sei. Mas vai ficar com a OAB cancelada e o advogado pode fazer reabilitação criminal e pedir nova inscrição, tá? Imagina que tu foi excluído, né? Tu foi aí expulso, excluído, teve a tua OAB cancelada em razão aí de algum crime, algo relacionado a isso, tá? O quórum para excluir o advogado da ordem é de 2/3. Sempre que vocês forem chutar um quórum em relação à OAB, vocês chutam 2/3, tá? Eu não sei qual que é o quórum, eu tô na dúvida, vai no 2/3, tá? Normalmente a OAB é 2/3. O mais importante é que ela pode ser objeto de publicidade, a exclusão, tá? E que se fizer reabilitação criminal, pode pedir também a sua nova habilitação, tá? Uma nova inscrição. Agora a multa. A multa é uma sanção acessória, como eu falei a vocês, como uma bolsinha, como um brinquinho, uma pulseira. Eu tô sem nada hoje só porque eu tô falando, né? Mas ela é acessória. Ela não pode vir sozinha, tá? Ela vem com a censura ou com a suspensão, tá? Censura e suspensão ter multa, tá? Com a exclusão ela não vem, por quê? Porque a gente tem que seguir uma lógica. Se a pessoa está sendo excluída dos quadros da OAB, se ela não vai fazer mais parte da OAB, por que ela vai pagar multa para a OAB? Sabe? Ela não vai mais fazer parte daquilo. Tenta pensar com essa lógica, tá? Para você não se esquecer. O valor da multa, multa pode variar de 1 a 10 anuidades.
Qual que é a pegadinha que a FGV, a OAB, costuma colocar aqui? Em vez de falar anuidades, ela fala em salários mínimos. E não é, tá? É anuidade. E vocês não venham com valores de anuidade inventados da mente de vocês. Porque a FGV não vai colocar valor, tá? Dificilmente vão colocar o valor da anuidade. Porque de estado para estado varia a anuidade também, tá? Então, assim, são 10 anuidades. De 1 a 10 anuidades. 1 a 10 anuidades. Quanto que é cada anuidade? Não interessa, de 1 a 10 anuidades, tá? Então, e as infrações disciplinares, quais são? Esses são os tipos, né? O que leva, então, a essas infrações? A ser julgado por ela. Tá tudo lá no artigo 34, tá? Do Estatuto da OAB. Tem que ler. Ele é bem extenso, tá? Ele é muito extenso, por isso que a gente vai por exclusão, como a gente tem feito até agora. A gente não vai ver tudo, porque a gente não perde tempo aqui, tá? Então, vamos ver ali as infrações que causam a exclusão, que é aquele último tópico que nós vimos ali, tá? Que é onde a pessoa perde, ela tem a sua OAB cancelada. Tem um mosquito terrível aqui, tá? As infrações que causam exclusão, normalmente elas estão ligadas a crimes, tanto é que eu falei ali para vocês que se fizer a reabilitação criminal, pode pedir nova inscrição na OAB, tá? Então, quando está ligada a crime, as infrações levam à exclusão do advogado. Fazer falsa prova dos requisitos necessários para inscrição. Ali, quando você vai se inscrever na Ordem dos Advogados do Brasil, você tem que apresentar o seu diploma de graduação, né, de bacharel, o seu histórico escolar. Você tem que entregar o certificado de aprovado no exame de ordem. Imagina que você falsifica algum desses documentos. Isso causa a sua exclusão, tá? Tornar-se moralmente inidôneo, idoneidade moral, eu tenho uma dificuldade com essa palavra, e praticar crime infamante, tá? O que causa suspensão? Normalmente são ligados a denaro, tá? O artigo 37 que vai dizer ali para nós, tá? Solicitar qualquer dinheiro para praticar uma prática ilícita, receber valor da prática contrária ou de terceiros, que é o que aquele advogado ali do caso que eu peguei, que eu falei para vocês, ele tá recebendo da parte contrária dinheiro. Locupletar-se às custas do cliente, fraudar a lei e recusar-se a prestar contas ao cliente, tá? Reter os autos abusivamente, prazo máximo para reter os autos é de 12 meses. Isso aqui é o caso de processo físico, tá? Já não se aplica mais tanto hoje em dia, porém existe essa causa de suspensão, porque às vezes a pessoa retém os autos para o processo não andar mesmo, né? Inépcia profissional, erros reiterados, se você erra demais e ali demonstra que você não domina ali a arte de advogar, né? Você fica com ela suspensa até prestar nova prova de habilitação, né? E conduta incompatível com a advocacia, tá? Essa aqui a gente vai ver ali nas incompatibilidades e impedimentos. Eu não vou me adentrar aqui agora. Então, essa é uma aulinha de revisão bem rápida para vocês ficarem com o conteúdo aí sempre na mente de vocês. Agora é hora de ir lá, ler o PDF dos artigos quentes, localizar os artigos dentro do Vademecum de vocês, já para estar preparado para a segunda fase, resolver as atividades com consulta para um estudo ativo, para isso ficar tatuado no cérebro de vocês e depois fazer simulados, tá? A gente se encontra ou no próximo simulado temático ou no nosso próximo simulado progressivo de alinhamento, tá? Prestem muita atenção, foco no método, tá? Só foca no método, faz o que a prof diz, não se preocupa com o resto, tá? Metodologias de ensino e etc. Vocês já escolheram esse método, sejam fiéis a ele e não fiquem perdendo tempo pesquisando outras coisas, tá? Vem comigo que já deu certo para um monte de gente, vai dar certo para você também. Um beijão, essa aula é aberta, quem quiser se inscrever no nosso curso é só chamar R$ 149,90, que podem ser divididos até 12 vezes sem juros. Beijo da prof e até a próxima!